E chegou o mês de agosto, o povo diz que é o mês que nunca termina. Bora ver mesmo se isso vai acontecer. Para ajudar a atravessar este longo mês, nosso podcast Vamos Juntos tem uma novidade especial para vocês. Vocês gostaram daquela série que a gente fez sobre liturgia, foram somente 2 episódios e teve assim uma visualização muito boa, então muito obrigado. Só que agora a gente, como está no mês de agosto, que também é festejado aqui na paróquia São João Bosco como o mês do nosso padroeiro, porque Dom Bosco nasceu em agosto, então a gente vai celebrar este mês aqui com uma série especial. Todas as semanas de agosto a gente vai tocar num tema sobre o nosso querido pai, São João Bosco. Tudo bem, mês de agosto também é o mês que a gente fala das vocações, né? No entanto, no ano passado a gente fez um especial muito bacana sobre esse tema, de Dom Bosco e as vocações. Então a gente vai dar uma pausa no tema das vocações aqui no podcast, porque aí vocês vão poder pesquisar escutando novamente os outros episódios e, enfim, por aí na sua paróquia, na sua comunidade, vai ouvir muito falar sobre isso. Então a gente vai dar uma pausa nesse tema para a gente focar, a partir deste episódio de hoje, nos conceitos que iluminam a espiritualidade de Dom Bosco. Gostaram? Então, pois é. A gente vai entender, vamos dar um mergulho aqui em 4 episódios sobre grandes temas iluminadores da espiritualidade de Dom Bosco, para a gente poder entender melhor o santo padroeiro aqui da paróquia São João Bosco, o santo padroeiro de todas as juventudes da igreja e do mundo. Então nos acompanhe, por favor, e vamos hoje dar início a essa grande série da espiritualidade de Dom Bosco. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse podcast Vamos Juntos, começando essa edição especial nesta série muito maravilhosa sobre os conceitos iluminadores da espiritualidade de Dom Bosco. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e te acolho com muito carinho em mais essa série que estamos começando. Estamos celebrando nesses 4 episódios a vida do nosso querido padroeiro São João Bosco, fundador da congregação e da família salesiana. E nós vamos então nos basear nesta série num livro muito maravilhoso. Eu gosto de dizer as fontes quando elas são bem exatas. O livro chama-se Espiritualidade de Dom Bosco. Ele foi lançado em 2017 pela editora EDB. Você pode encontrar ele em PDF pela internet. Então a gente vai acompanhar o que esse texto tem a nos dizer da espiritualidade de Dom Bosco. Bom, o primeiro tema vai ser a presença de Deus. Todo mundo aqui que participa da paróquia já ouviu falar muito nele, mas se você não é da paróquia São João Bosco de Caetés, Abreu e Lima, e você conhece mesmo assim Dom Bosco, vai aprofundar um pouco mais sobre ele. E se você não conhece, agora vai conhecer um pouquinho mais. São João Bosco é um santo da nossa igreja católica e ele tem a sua história ali mais ou menos no final do século XIX. Dom Bosco nasceu em 1815 e vai morrer em 1888. E durante os seus 70 e poucos anos de vida, o nosso querido pai, Dom Bosco, começou uma obra muito incrível com os jovens. Ele tinha a peito, tinha dentro de seu coração a grande motivação de sua vida, que era a salvação das juventudes. Foi um padre completo, celebrou missa, fez o que pôde, mas a sua pastoral, a sua missão específica, que inclusive foi um recado de Deus para ele, foi exatamente o trabalho de salvação dos jovens. E olha, não foi somente um esforço dele não. Ele viu os frutos acontecerem. Diversos santos passaram pelas escolas e oratórios salesianos, inclusive São Domingos Sávio, inclusive o Beato Miguel Rua, tantos outros santos e santas que Dom Bosco conseguiu acompanhar. Santa Maria Domingas Mazarello, que fundou as salesianas junto com Dom Bosco. Enfim, diversos outros santos. Então esse homem foi realmente muito incrível, um dos maiores santos da Igreja Católica. Tá? Pronto, já dei aqui minha fala a respeito de Dom Bosco, eu não podia, gente,
sou salesiano, né? Então, assim, apaixonadíssimo por Dom Bosco, não tem pra onde correr. Vocês vão me ouvir aqui falar muito bem dele sempre, então pega o babador, porque eu babo mesmo, eu falo bem mesmo, sou fanboy mesmo de Dom Bosco, e você pra sempre, se Deus quiser, porque era um homem incrível. Bom, nosso tema hoje é na presença de Deus. O livro que eu já falei para vocês vai trazer aqui, de uma forma muito bonita e muito profunda, esse tema, esse conceito que ilumina um pouco da espiritualidade tão profunda de Dom Bosco. A espiritualidade de Dom Bosco se alimenta, antes de tudo, da consciência da presença constante, paterna e amável de Deus. A experiência religiosa de Dom Bosco é marcada desde a infância dele pela chamada graça da unidade. Então, marca aí, olha. A presença de Deus é forte para Dom Bosco, né, como uma presença constante, paterna e amável, e o que marca essa presença de Deus é a graça da unidade, que na verdade é a capacidade de transformar em oração também o trabalho no campo ou o pastoreio. Padre Stella uma vez escreveu assim: Deus domina como o sol do meio-dia na mente de Dom Bosco. Nas muitas biografias escritas por Dom Bosco, expressão muito original da sua pedagogia à santidade, o hábito de permanecer na presença de Deus é evidenciado frequentemente e recomendado à imitação de todo mundo. Então todo mundo deve imitar essa perspectiva de viver consciente da presença de Deus. A inocência de vida, escreve Dom Bosco em 1859, no livro A Vida do Jovem Domingos Sávio, o amor, o desejo das coisas celestes tinha levado a mente de Domingos Sávio a tal estado que se podia dizer que vivia habitualmente absorto em Deus. Ou seja, estava o tempo todo tocado e envolvido pela presença de Deus. O pensamento da presença de Deus, escreve Dom Bosco na vida do Francisco Besuco, que inclusive assim é muito maravilhoso ler essas biografias, tornou-se tão familiar para ele nos últimos anos de vida que se podia dizer que ele estava em contínua união com Deus. Mais um traço aqui da presença de Deus, né? Em alguns protagonistas dessas narrativas, também é possível reconhecer os traços de uma autêntica experiência contemplativa. Experiência contemplativa é aquela que você para observar e deixa sua mente assim, contempla, você observa a sua mente ser completamente envolvida por aquele pensamento e você fica ali nele. Fato que, além dos eventuais exageros hagiográficos, ou seja, do escrito da vida dos santos, demonstra os gostos de Dom Bosco e a sua concepção da oração num século mais inclinado a valorizar a vida apostólica e os santos da caridade. Quando Dom Bosco vai contar a história da Beata Maria dos Anjos, que viveu em 1661 e até 1717, ele diz assim: finalmente chegou o momento de favor tão celestial, de tão grande união sublime, que ainda nesta terra torna as almas semelhantes aos bem-aventurados do céu. Por ela, a alma caminha sempre na presença de Deus. Sem qualquer esforço, mantém o seu pensamento continuamente voltado para Deus, fixo o seu coração. Vê Deus em tudo, sente-o, exulta com Ele, e onde anteriormente precisava esforçar-se para dirigir-se a Ele, agora deveria fazer violência para afastar-se dele o seu pensamento. Os êxtases eram frequentíssimos nela. Bastava que falasse ou ouvisse falar de Deus para ser logo subtraída aos sentidos. Na introdução a essa biografia da Beata Maria dos Anjos, Dom Bosco mesmo definira a vida desta carmelita turinense como um modelo perfeito de virtude e de santidade, tais que, todavia, podia ser imitada por qualquer cristão, segundo o próprio Estado. Dom Bosco ensinava com os fatos a produzir outros fatos. Quem disse isso foi um grande conhecedor dele, o salesiano Padre Alberto Caviglia. Embora não confidenciando nada sobre sua vida de oração, Dom Bosco mostra-se pronto a reconhecer, também na vida de seus pequenos companheiros de viagem, um aspecto de experiência contemplativa,
e indicar alguns modelos nos quais a graça de unidade se une com a oração devota e prolongada. Ainda afirmando sobre Domingo Sávio, Dom Bosco diz assim: era para ele uma verdadeira delícia poder passar algumas horas diante de Jesus sacramentado. Estes ensinamentos, constantemente presentes nos escritos de Dom Bosco e na tradição das origens salesianas, devem ser evidenciados a fim de evitar uma interpretação redutiva da espiritualidade salesiana. Nada pode autorizar a gente a afirmar que Dom Bosco não dedicasse longos tempos à oração. Um testemunho juramentado do padre Felipe Rinaldi no processo de beatificação de Dom Bosco, por exemplo, vai descrever cotidianamente Dom Bosco em meditação por 1 hora inteira depois do almoço. Também a gente vai ver que esse movimento de oração de Dom Bosco, de meditação tão prolongada, também ele conseguia fazer uma bonita unidade entre essa grande contemplação e a sua paixão pelas almas a salvar, porque é justamente de Deus que ele tirava essas profundas motivações para o apostolado. Dom Bosco vivia de maneira tal, unido a Deus, que ele não teria conseguido fazer a sua missão se não fosse a partir dessa graça de unidade. A bonita unidade que a gente consegue contemplar é exatamente essa. Dom Bosco, que vivia longos momentos de oração durante o dia, e ao mesmo tempo Dom Bosco que não se cansava de trabalhar pelas almas. Não tem como dissociar isso. Talvez uma coisa seja fruto de outra. Não teria como Dom Bosco salvar tantas almas, ajudar na salvação, na verdade, de tantas almas, se ele não estivesse longamente ligado a Deus, profundamente ligado a Deus. Então esse tema, dentro da perspectiva da espiritualidade salesiana, é extremamente fundamental. Para a gente conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais do que era a espiritualidade desse grande santo, São João Bosco, a gente precisa marcar como algo assim fundamental para nós esse dado da presença de Deus. E a presença de Deus é algo a ser refletido dentro dessa perspectiva eucarística. Dom Bosco entendia estar na presença de Deus quando ele se colocava de um jeitinho específico para a oração, que era contemplando Jesus na Eucaristia. O momento de adoração, o momento de intimidade dele com Deus era principalmente na capela. Isso não exclui todas as outras possibilidades de oração. No entanto, como Dom Bosco era um santo pedagogo, era um santo educador, ele sempre fazia o papel de frisar bem que a oração devia ter o seu lugar específico, mais profundo, que era dentro da casa da comunidade, ou seja, dentro da igreja. Ele traz isso muito forte na vida de Domingo Sávio. Domingo Sávio vivia dentro da igreja, vivia na capela fazendo o seu momento de oração. Dom Bosco também tinha isso muito forte, né? Como a gente viu, ele estava sempre na presença de Deus, mesmo após o almoço, que é aquela hora perigosa que todo mundo quer dormir. Dom Bosco frequentemente era avistado na capela, fazia aquela bonita visita ao Santíssimo. Inclusive tem uma célebre frase de Dom Bosco que diz, né? Queres receber muitas graças? Visite constantemente Jesus na Eucaristia, lá no sacrário. Queres que o demônio te assalte? Visite Jesus poucas vezes. Então isso daí a gente já tem como ensinamento e como marca, né? Dom Bosco, assim, tinha a consciência de que estava na presença de Deus. Essa perspectiva, minha gente, própria da espiritualidade salesiana, já chega com os 2 pés na porta. Já chega de maneira profunda ensinando pra gente que a espiritualidade salesiana não é rasa, não é brincadeira. Viver constantemente consciente de que Deus está te olhando de maneira bondosa, paterna, amorosa, minha gente, isso não é brinquedo, não. E aí isso é uma exigência de santidade. Mas assim, é uma doce exigência se a gente for parar para pensar, né? É muito gostoso você ter essa perspectiva na sua vida. O tempo todo a gente pensar, não estou sozinho. Tem alguém que olha por mim. Tem alguém que me ama. E não é qualquer alguém. É o maior alguém que possa existir. É o nosso próprio Deus. É o Deus amoroso que sabe, que deu a sua vida por nós, que nos garante salvação. Ele o tempo todo nos vê,
olha pra gente com amor paterno e materno. Esse bom Deus que Dom Bosco sentiu em sua vida, ele fez questão de que os jovens também sentissem. Então, não bastava somente ele levar o conhecimento sobre Deus, mas Dom Bosco quis que os jovens provassem dessa mesma espiritualidade que ele vivia, provassem dessa mesma perspectiva de que não estavam sozinhos, de que Deus está com você. Deus não te abandona em momento nenhum. Então, essa perspectiva primeira e clara a gente deve ter junto da gente. Quantos momentos em nossa vida a gente sente, às vezes sozinho, sente às vezes agoniado? Eu mesmo já passei por isso, inclusive diversas vezes na vida, mas a espiritualidade salesiana nos ajuda, dentro dessa perspectiva, a não se sentir isolados. E, de repente, quando você sabe que Deus está ali te olhando, você pode não ter a certeza do que você quer ou do que você precisa naquele momento. Mas o principal você já tem. Deus está olhando por você. Ele está junto de você. E um tesouro maior do que esse, gente, não existe. Ele é a melhor presença que a gente pode ter junto de nós. Claro que a gente tem que ter consciência de que também somos muito responsáveis por nossos atos. Mas a gente não pode esquecer que em todos os momentos, mesmo naqueles que a gente deseja esquecer da nossa vida, Deus está olhando para nós. Nós não estamos sozinhos. Então, esse episódio de hoje trouxe para o nosso podcast Vamos Juntos e para a sua formação essa perspectiva bonita, esse conceito que ilumina profundamente a nossa espiritualidade salesiana, que é a consciência constante da presença de Deus. Como a gente viu no texto, essa presença constante, paterna e amável de Deus junto da gente. Agora que nós já demos início com esse primeiro passo da experiência, sobre a profundidade da espiritualidade salesiana, a espiritualidade de Dom Bosco, assim a gente vai conhecendo um pouco mais sobre ele. A história de Dom Bosco você pode ter acesso de maneira muito fácil. Basta você ir lá no site da EDB e procurar o PDF do livro Memórias do Oratório de São Francisco de Sales. Foi um livro escrito pelo próprio Dom Bosco e que traz uma biografia que, na verdade, é um grande manual de vida para todos nós que amamos do jeito de Dom Bosco. Dom Bosco conta a sua vida de maneira muito bonita e também de maneira muito pedagógica, e assim a gente vai conhecendo como foi que ele viveu toda a sua história, pelo menos até aquela parte que ele escreve, Tem coisas que acontecem depois do livro, mas basicamente a gente vê ali os fundamentos da espiritualidade de Dom Bosco e de toda a sua vida, de toda a sua trajetória. Então vale a pena você dar essa pesquisada também. A gente em diversos momentos aqui no podcast vai trazer também alguns trechos da vida dele retirados desse livro, que é o grande e o maior livro que nós salesianos temos como carinho para ler. Eu li ele, por exemplo, em 2007, quando eu era vocacionado salesiano, e foi muito bom. Mas é lógico, gente? Não foi a única vez. 2007 foi a primeira vez que eu tive contato com esse texto, mas durante toda a formação salesiana, a gente revisita ele novamente, E esse texto, Memórias do Oratório, ele me emociona muito, tem um pedacinho lá dele. Eu até comento isso com os jovens. Toda vez que eu vou falar, eu vou ler esse trecho, eu choro. Eu não consigo ler sem chorar, sem me emocionar. Enfim, é um texto muito, muito incrível e que recomendo de coração vocês procurarem. Quem é da juventude aqui da paróquia, ou conhece a galera aqui do conselho da JS, pode pedir um contato desse povo, que todo mundo tem esse material aqui em PDF. É só você entrar em contato que eles compartilham. Por falar em contato, por favor, não deixe de manter contato conosco também pelas redes sociais, em especial o Instagram da AJS. Pesquisa aí, AJS Caetés, dá uma pesquisadinha aí no Instagram e você vai encontrar o nosso perfil. É um perfil que tem um monte de posts, que tem dois, tem o mais antigo e tem esse mais novo, que tem vários posts. A gente tem o domínio, tá tudo direitinho, não perdeu senha nem nada. E nele você vai poder ter acesso a todas as atividades da nossa juventude aqui da paróquia, e inclusive vai ter acesso a outros episódios do podcast Vamos Juntos, E a gente tá lançando por lá também. Então você manda sugestão de tema para nós, manda seu comentário a respeito do que você achou de cada episódio. E mais importante,
compartilhe este episódio, esta série, com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhar mesmo, para que todas as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre esse nosso querido santo da igreja que tem tanta coisa boa para nos ensinar. Nosso querido padroeiro São João Bosco, nosso amadíssimo Dom Bosco. Então te deixo aqui neste episódio com mais essa informação sobre a espiritualidade de Dom Bosco, esse conceito que ilumina a espiritualidade de Dom Bosco, que é viver na presença de Deus. Espero que você tenha gostado desse episódio. Semana que vem a gente se encontra com um novo elemento, não vou dizer qual. E eu espero que você viva muito bem esse mês das vocações, mas sobretudo esse mês para nós salesianos, para nós família salesiana, para nós do podcast Vamos Juntos, o agosto, mês de Dom Bosco. Então eu espero que você viva muito bem ele e se una cada vez mais a Dom Bosco nesse grande caminho bonito de salvação que nosso Senhor Jesus nos propõe. Vamos encerrar então esse episódio e todos os outros com uma oração a São João Bosco. Espero que você acompanhe aqui comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo, foste para os jovens, sobretudo humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Ser nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus, para podermos perceber nele e no seu Evangelho o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade à vocação que recebemos de Deus, para sermos, na vida cotidiana, construtores de comunhão e, em comunhão com a Igreja inteira, colaborarmos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Obtém-nos a graça da perseverança na vivência da vida cristã em grau elevado, segundo o espírito das bem-aventuranças, e faz com que, guiados por Maria Auxiliadora, possamos encontrar-nos um dia contigo na grande família do céu. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Te aguardo semana que vem, fica com Deus e até breve. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.